Neste vídeo vamos ver como inserir tabelas e as suas propriedades. Temos então um documento novo do Notepad, portanto para abrir o teu Notepad podes ir ao botão do Office, pesquisar por Notepad, clicas, ele cria-te logo um documento aberto. Vamos voltar a testar como inserir os elementos fundamentais do documento, portanto a tag HTML. Vamos lá, temos que testar isto porque são mesmo as mais importantes. Eu ainda não defini aqui que a linguagem era HTML, já está, e aqui a codificação ANSI. Portanto, vou abrir aqui, vou fechar o HTML. A próxima, qual é a próxima? A tag head. E vamos fechar a tag head. Dentro da tag head, qual é a tag que leva? Embora possa levar mais, qual é aquela que temos estado a pôr? A tag title. Não fechei, esqueci-me. E aqui na head também não fechei, portanto, agora sim está correto. No título podemos escrever tabelas. Depois do fecha head, podemos inserir então o nosso body. Esta será então a parte visível do nosso site. Eu vou deixar algumas linhas, depois podemos acrescentar mais se quisermos. E fechei o body. Portanto, tenho o documento pronto a trabalhar. Vou já guardar. E vou nomear este fecheiro com o nome tabelas. Para inserir uma tabela, iniciamos com a tag table. Portanto, table. E podemos já fechá-la, cá mais abaixo. Fecha table. A primeira tag a ser inserida é a tag que indica a existência de uma linha. Essa tag é a tag tr. Portanto, eu estou a dizer aqui vai iniciar uma linha. Eu vou deixar duas linhas de intervalo e vou fechar já a tag tr, igual a todas as outras. Para as tabelas eu acho importante nós indexarmos o código para que possamos perceber melhor o que é que está dentro do quê. Portanto, para isso, eu vou colocar o meu cursor aqui perto, aqui ao início da tag tr, e vou clicar na tag tab. É aquela seta, é aquela tecla que tem uma seta para a direita e outra para a esquerda. Está por cima do caps lock. Vamos experimentar? Cá está. Portanto, ela andou para a frente. Isto vai-me dar indicação que esta linha está dentro da tabela. Vamos ver depois mais à frente qual a vantagem disto. Vou fazer o mesmo nesta. Portanto, ficam as duas ao mesmo nível, porque esta fecha aquela. E na linha de baixo vou clicar. Aliás, eu posso deixar aqui na linha de cima e quando fizer Enter ele fica-me logo por baixo daquela tag tr. Eu vou clicar uma vez para indicar que vou inserir uma célula. Portanto, eu agora vou dizer quantas células vão pertencer a esta linha. E aqui vou pôr célula 1. Portanto, neste momento temos uma linha com uma célula. Vamos gravar, ainda não vai dar para ver, porque a tabela fica invisível, porque nós não temos nenhuma cor de fundo, não temos nenhuma border, portanto vai ficar invisível. Então para isso, dentro da tag table, antes de ela ser fechada aqui no início, vamos clicar e vamos escrever border igual a 1. Isto apenas para se poder ver. Vamos guardar. Vamos à nossa pasta onde temos os ficheiros e vamos clicar em tabelas. Vai abrir o browser e vamos então ver o resultado. Cá está. Eu tenho aqui célula 1. Na verdade é o que eu tenho aqui escrito. O que eu disse foi, eu tenho uma linha com uma célula lá dentro. Então, e se eu quiser duas? Fácil. Copiamos este código, colamos em baixo e podemos alterar
aqui para 2. Vamos guardar e vamos ver no browser. Repara que temos então célula 1 e célula 2. De volta ao nosso Notepad, vamos então adicionar mais uma linha. Então, para isso, podemos clicar logo a seguir ao fecha TR da primeira linha e vamos andar para baixo e vamos então abrir outra TR. Portanto, abro mais uma linha, venho para baixo e fecha TR. Portanto, eu neste momento tenho mais uma linha. Neste momento não tenho lá qualquer célula dentro. Então, vamos inserir mais uma célula. TD e agora fecha TD. Eu aqui vou pôr célula 3. Vamos guardar e vamos ver o que vai acontecer no browser. Repara, eu tenho aqui célula 1, célula 2, célula 3 e aqui não tenho nada. Na verdade, isto, assim como está, é um erro de código, porque eu tenho uma linha com duas células. Eu vou aqui minimizar para podermos ver as duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, eu tenho uma linha com duas células lá dentro e tenho outra linha apenas com uma célula que chama célula 3. Então, das duas uma, ou eu acrescento mais uma linha, copio e colo. Eu fiz Ctrl V aqui, mas podia ter feito botão lado direito, colar. E ao guardar, eu já posso vir aqui. Ups, acho que me enganei aqui em alguma coisa. Vamos ver então no bloco de notas qual foi o erro que eu cometi. Eu aqui tenho TD fecha TD, TD fecha TD, está certo, TR fecha TR, aqui está tudo bem, TR fecha TR, está certo, mas aqui eu não mandei fechar estas células. Vamos guardar e vamos ver no browser. Já está. Agora está correto. Vamos voltar ao browser e vamos imaginar, ao Notepad, e vamos imaginar que aqui por baixo nós queremos apenas uma célula única para que abrange estas duas e o conteúdo corre de uma ponta à outra. Então, como fazemos isso? Eu vou aqui apagar esta célula 3, esta aqui. Vou gravar e vamos ao browser ver. Portanto, eu fiquei com uma célula aqui sozinha. Vou meter o nosso Notepad aqui. Portanto, fiquei com uma célula aqui sozinha e aqui sem nada. Então, eu aqui vou escrever call span igual a 2. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que esta célula vai abranger duas células. Vamos então guardar e vamos ver o efeito no browser. Cá está. Vou meter o nosso Notepad. Aliás, eu vou fazer isto assim para podermos estar constantemente a ver uma e outra. Vou aqui fechar um bocadinho. Não é preciso isto tão grande. E vou puxar um bocadinho para aqui. Não faz mal, fica um bocadinho em cima do outro. Portanto, repara, eu tenho aqui célula 1, célula 2 e célula 3 que tem o atributo callSpan igual a 2 e vai então abarcar estas duas células de cima. Claro que depois podia introduzir aqui o comando para alinhar ao centro, mas isso não se deve fazer manualmente no código, por isso vamos depois ver em CSS. De qualquer das formas, podemos já ver como se faz aqui diretamente no código. Então podemos escrever align igual e vamos pôr, por exemplo, center. Vamos guardar e vamos fazer refresh. Repara, eu tenho aqui align center nesta que está unida. Portanto, esta tem a callSpan 2 e eu disse assim, olha, alinhas ao centro. E ela alinhou ao centro. Eu também posso fazer o mesmo para estas aqui, mas agora neste momento elas estão demasiado pequenas, portanto não vai dar para ver. Mas vamos então alargar aqui todas as nossas células. Como é que se faz isto? Vamos imaginar que eu quero a tabela. Já podemos aumentar a tabela. Vamos dizer assim, eu quero a tabela com
500 pixels. Então, em 500 pixels de largura. Então escrevemos width igual, abre aspas, fecha aspas, e lá dentro escrevemos 500. Vamos testar. Guardar, refresh, cá está. A nossa tabela toda ficou com 500 pixels. Repara que eu não coloquei qualquer unidade aqui porque não é preciso. Ele de origem já assume que são pixels. Nós podíamos, mas veremos mais tarde então as percentagens. Nós podíamos pôr em percentagens e ele ficaria em percentagem de ecrã. Se não tem 50%, ficaria 50% do ecrã e ajustaria-se aos ecrãs. Pode ter alguns problemas porque depois os conteúdos podem saltar fora ou não caber dentro das células. Mas é uma solução. Então, vamos imaginar que agora queríamos isto, mas eu não quero esta distância tão pequena, eu quero esta distância maior. Então, podemos atribuir o atributo 8, altura, igual, vamos pôr 100 pixels, só para testar. Guardar, repara, elas aumentaram aqui o tamanho. Vamos pôr um bocadinho mais para ver a diferença. Vou pôr aqui mesmo 200. E aqui está. E agora, podíamos pensar assim, mas eu não quero isto alinhado à esquerda. É o que vem por defeito, como podes verificar. Eu não coloquei aqui nenhum alinhamento, mas ele está à esquerda. Então, vamos aqui colocar também o nosso align igual center. Vamos guardar, vamos testar. Eu enganei-me, mas ainda bem que aconteceu, porque eu apliquei o align à tabela. Portanto, o que é que aconteceu? Ele no browser está ao centro do browser. Portanto, aqui já vimos que podemos aplicar a tag, o atributo align center a toda a tabela. Mas vamos imaginar que agora queríamos apenas ao conteúdo. Bem, então é fácil, já temos aqui, podemos selecionar, copiar e dentro de cada TD colocar então o nosso Align Center. Vamos ver? Repara que já temos então o nosso texto alinhado ao centro. Mas agora, tu dizias assim, mas eu não quero, este conteúdo de célula 3 não quero alinhado ao centro, quero que ele comece logo aqui em cima. Ok, então vamos ver. Esta célula 3 é este elemento de HTML aqui. Então, vamos clicar aqui, pode ser aqui no fim. Vamos deixar um espaço. E em vez de align, vamos escrever v align. Acho que me enganei. Portanto, é v align, já está, igual, abre aspas, fecha aspas, e podemos pôr top. Vamos experimentar. Já está. Portanto, aqui, este é o alinhamento na horizontal, pode ser left, é o que vem da origem, mas podes obrigá-lo a ser left, pode ser right, que é à esquerda, e center, que é ao centro. No V-align, portanto, alinhamento vertical, o V quer dizer vertical, podes pôr top, middle, que é o que vem da origem, como pudeste ver, com estas não têm e estão de origem ao centro, ou bottom, ao fundo. Continuando na nossa tabela, vamos então agora construir uma tabela em que, em vez de termos esta célula a unir na horizontal, temos na vertical. Então, para isso, construímos outra tabela. Vamos treinar. Eu sei que podia copiar aquele código, mas vamos mesmo treinar. É importante. Abre table. Fecha table. Mais uma vez esqueci-me de pôr aqui. Eu vou só aqui, em relação a este código, vou só aqui fazer uma pequena alteração. Vou só colocar aqui e clicar no tab para que fique também ao mesmo nível das outras células. Portanto, aqui eu tenho o meu código todo organizado. Repara que eu tenho
TR ao mesmo nível, e ele até me ajuda aqui com um tracejadozinho que me mostra que este fecha aquele e lá dentro tem isto. Portanto, eu aqui consigo mais facilmente ver o que é que tenho dentro de cada linha. Portanto, uma linha com uma célula que une as duas e uma linha com duas células. Continuando a nossa nova tabela. Vamos então colocar aqui a nossa linha. Portanto, TR. Eu vou já dar a indexação. Portanto, cliquei o cursor aqui e cliquei na tecla Tab. E vou aproveitar já para fechar. Oi, enganei-me. TR, pronto. Uma fecha a outra. E agora vou deixar aqui duas linhas de intervalo. E vou deixar TD. Para já vamos pôr TD, depois é possível que venhamos a alterar para vermos outra nova tag de tabela, mas veremos isso mais tarde. Aqui, TD fecha TD. Aqui vamos escrever então célula 1. Eu acabei por estragar aqui um bocadinho o meu código, mas já está corrigido. Portanto, eu agora posso colar aqui. Enganei-me. Portanto, eu acabei por não copiar. Vou selecionar tudo, vou copiar e aqui em baixo vou colar. Vou só alterar aqui para célula 2. Inserir mais uma linha nesta tabela. Para isso podemos mesmo copiar tudo, portanto esta primeira linha e Ctrl V. Repara, já temos aqui duas linhas, uma linha mais outra linha. Aqui vamos mudar para célula 3 e vamos mesmo apagar esta que não vai ser precisa. Enganei-me. Portanto eu posso deixar mesmo assim. Eu queria só que ela ficasse ao mesmo nível, exatamente, portanto, para ficar ao mesmo nível desta. Eu vou deixar aqui um espaço para ler melhor isto. Portanto, eu tenho aqui uma linha, outra linha e depois então o fecha table. Aliás, o que é que se passa aqui? Eu tenho aqui uma tag table a mais. Esta fecha ali. Exatamente, eu enganei-me aqui. E então vamos fazer o seguinte. É que eu tenho aqui a tag fecha table que é desta de cima. Mas esta tag table eu inseri no sítio errado. Eu devia ter inserido aqui antes da primeira TR, portanto isto não ia resultar. Eu vou cortar, vou apagar aqui mais uma linha e vou colocá-la aqui. Agora sim, vamos confirmar, agora está certo. Portanto é normal, como podes ver, é normal existir alguns erros. Eu por acaso reparei a tempo, mas se não reparasse depois quando fosse ver no browser de certeza que não iria funcionar. Porque eu nem sequer tinha dito que a tag table abria antes das linhas. Vamos então aplicar a nossa união de células na vertical, ou seja, através das colunas. Para isso, escrevemos então, enganei-me, é aqui, portanto, dentro da primeira TD vamos escrever col span igual, abre aspas, fecha aspas, 2. Vamos guardar e ver. Pronto. Não estamos a conseguir ver tudo como deveríamos porque não temos então a border 1 para podermos ver. Então vamos aqui em cima na primeira tabela, vamos copiar e dentro da tag table vamos então colocar a nossa border 1. Vamos guardar e vamos atualizar. Alguma coisa não correu bem, ela devia ter unido na vertical, eu vou já ver o que está a passar. Já sei, repara que eu tenho aqui col span e foi o mesmo que usámos aqui para unir estas duas células na horizontal. Portanto o erro foi meu, aqui não é col span, é row span. Vamos testar, a ver se já está bom. Repara que já temos então aqui a nossa tabela unida na vertical. Vamos fazer aqui uma legenda para cada uma destas tabelas. Para isso, vamos aqui, depois de ter terminado a tag de abertura da table, vamos deixar uma linha em branco e vamos ver uma nova tag. Ela chama-se caption. E aqui podemos pôr
um pequeno texto. Por exemplo, podemos pôr tabela com células unidas na horizontal. E podemos fechar então o nosso caption. Vamos guardar. Eu tenho aqui a mesma questão. Vou fechar aqui. Vou mudar para outro fecheiro. E vou então guardar. E vou ao nosso browser verificar. Repara, tenho então aqui uma legenda. Vamos fazer o seguinte, para não estarmos a repetir tudo, vamos copiar o nosso caption e vamos inseri-lo então aqui na segunda tabela. E aqui, tabela com células unidas na vertical. Vamos guardar e vamos ver o efeito no browser. Ele acompanha a largura da tabela. Se achares que a tabela está muito pequena, em termos de dimensão de largura, copias, aqui em cima copiar, e aqui em baixo inseres e podes mudar aqui, por exemplo, para 400. Ou para o valor que tu quiseres. Vamos mudar. Já está. Se achares que estão unidas e que não queres isto unido, podes adicionar aqui um BR ou dois, os que precisares, para que elas fiquem separadas. Vamos então inserir mais uma célula, mas que fique unida a esta aqui. Vamos fazer, é mais fácil se verificarmos. Portanto, vamos inserir uma nova linha. Eu vou fechá-la. E aqui dentro desta nova linha, vou andar para a frente ligeiramente, carregando no tab, e vou inserir outra TD. Já fechei, não é isto, é assim. Portanto, TD. E aqui dentro vou meter célula de 4. Vamos gravar. Não vai resultar, mas vamos ver o que vai acontecer. Por acaso resultou porque o Chrome é nosso amigo, ele não devia ter resultado porque nós temos aqui... eu já tinha mudado aqui para CallSpam 3, portanto no teu caso tens que mudar aqui, eu já tinha dado aqui a fazer um teste e já tinha posto aqui o CallSpam 3, portanto se no teu caso tens o 2, já agora estou curioso em perceber o que é que vai acontecer, pois ele não detectou que esta célula pertencia a este conjunto, portanto esta aqui só abrangeu estas duas e depois deu aqui um erro estranho, portanto o que tens que fazer é colocar aqui CallSpam 3, guardar e atualizar, e aí sim já ficas então com uma célula a abranger 3 linhas. Portanto, tivemos que inserir uma nova TR para dar indicação que tínhamos aqui uma nova célula dentro desta grande célula principal. Vamos ver mais uma propriedade das tabelas, que é a propriedade de nós podermos adicionar títulos. Ela não é muito utilizada, mas de qualquer das formas vamos ver como funciona. Vamos então digitar mais um bocadinho de código. Eu vou deixar aqui algum espaço. Aliás, podemos copiar, eu acho que vai ser mais confuso, mais vale digitarmos. Portanto, vamos pôr aqui table. Eu vou puxar. Vou pôr aqui o fecha table. Vou pôr o nosso primeiro TR, primeira linha, e fecha TR. Eu agora vou fazer isto, vou ganhar aqui umas linhas. Eu vou aqui dar alguns enters para ganharmos espaço para poder puxar isto para cima. E aqui dentro vou escrever TH, portanto esta é nova, nós, regra geral, eu vou aqui dar uma indexação, temos usado as TDs para referir células, nestas vamos referir TH, e isto quer dizer que vai ser um título. Vamos então fechar a nossa TH, o processo é sempre o mesmo, portanto fecha TH, e aqui vamos pôr, por exemplo, título 1.
Vamos copiar. Oi, enganei-me. Portanto, eu vou andar para trás. Para andar para trás, neste e em todos os programas que eu conheço, e conheço alguns, andar para trás, ou seja, desfazer a ação, pode dizer a Edit e anular ou clicar em Ctrl Z. É bastante útil porque voltas logo para trás. Eu vou aqui clicar no meu teclado Ctrl Z. Repara que eu voltei a ter tudo o que tinha. Portanto, vou copiar, vou colar e aqui vou escrever título 2. E agora vou copiar este código todo e vou inserir uma nova linha. Não copiei ali este sinal. Repara que ele ficou logo a preto, não identificou. Vou fechá-lo. E aqui vou substituir estes H's por D's. Portanto, vou apagar os H's e vou meter D's. D, enganei-me. D e D. E aqui vou mudar de título para célula. Isto apenas para a nossa identificação. Célula 1 e célula 2. Vamos guardar. Eu vou só recapitular antes de visualizarmos o que estamos a fazer. Repara que temos aqui a tabela que fecha aqui. Esta nova célula, aliás, esta linha que tem lá dentro duas células. Estas células é que são a novidade. Em vez de usarmos as TDs como usamos aqui, usamos THs. E o resto fizemos tudo igual. Uma nova linha e duas novas TDs dentro dessa linha. Portanto, deverá aparecer uma tabela com 4 células, 2 linhas e 2 colunas. Eu já gravei, vamos então no browser fazer o refresh. Eu não tenho aqui a border, portanto vamos inserir também uma border aqui, para podermos ver melhor. Dentro da tag table, portanto aqui dentro, deixas um espaço e colas, Ctrl V. E podes também adicionar o tal caption para termos uma descrição do que é que isto vai fazer. Ou seja, uma legenda mas por cima. Portanto, depois de table, clicas, eu copiei, se calhar fiz rápido demais, eu vou copiar outra vez, copiei aqui o caption todo, copiar, e vou aqui à linha nova que criei e colar. E aqui vou deixar tabela com células e títulos. Vou guardar e agora vou fazer refresh aqui no browser. Repara que já temos então aqui o nosso caption e temos aqui esta novidade. Temos aqui título 1 e título 2, célula 1 e célula 2. Portanto, o título 1 e título 2 é o que nós temos aqui como título. Repara que ficou a negrito. Isto depois pode ser tudo trabalhado com CSS, mas o que eu queria mostrar aqui é estes THs. Elas, embora praticamente todas as tabelas tenham títulos, não é necessário usar estas THs, porque depois nós em CSS podemos dizer se é negrito, se não é, e podemos tratar isto tudo com TDs normais, sem qualquer problema, e por isso não é normal usar, mas podes usar para identificar que são títulos, até para os motores de busca é bom que faças, mas em termos de layout é exatamente igual. Vamos só adicionar aqui mais um atributo a esta tag TH, ela é própria desta tag, chama-se scope, igual, abre aspas, fecha aspas, row. Isto quer dizer que é um título de linha. Vamos copiar também este atributo e vamos colá-lo aqui porque este também é um título de linha. Isto é apenas para identificar, para o browser saber que é um título de linha e não um título de coluna. Vamos guardar. Vamos ver que não há efeito nenhum em termos gráficos aqui na nossa visualização, mas vamos fazer o seguinte. Vamos aqui a esta primeira TD e vamos alterá-la para TH e vamos pôr aqui o scope. Eu fiz copiar colar e aqui em vez de row vamos meter col de coluna. Vamos guardar, vamos visualizar. Repara, também ficou a negrito, portanto isto passou a ser um título também e neste caso é um título de coluna. Podíamos identificá-lo assim. Portanto, podes usar aqui o scope para identificar se é um título de linha ou um título de coluna. Em relação a tabelas, queria só mostrar mais uma coisa.
eu vou aqui a esta tabela, que ela é a que está maior e está alinhada ao centro, para poder mostrar que é possível inserir tabelas dentro de tabelas. Isto pode parecer muito confuso, mas vais ver que não é assim tão confuso, e além disso dá bastante jeito, porque às vezes precisamos mesmo de fazer isso para resolver algumas situações de layout. As tabelas podem ser usadas para construir layouts. Neste momento há uma grande dúvida se deve-se usar tabelas para construir layouts ou não, se deve-se usar antes as divs, isso veremos numa das próximas aulas, mas de qualquer das formas é importante perceber que é possível inserir tabelas entre tabelas. Eu vou então aqui ver onde tenho esta tabela, portanto é esta aqui, eu vou aqui clicar para poder ver onde é que ela abre e fecha. Célula 3 está aqui, portanto eu aqui dentro desta célula 3, eu tenho aqui este texto. Eu vou fazer o seguinte, vou apagar este texto, portanto neste momento não tenho nada lá dentro, embora esteja a visualizar porque não atualizei. Vou abrir isto assim, e então eu tenho aqui a TD sem nada lá dentro. Repara que entre esta tag e esta não tenho lá nada dentro. Então eu aqui posso fazer o seguinte, posso abrir uma nova tabela. Ele agora está a dar aqui uma pequena confusão, mas vamos já resolvê-la, fechando já esta tabela, porque repara, se não fechássemos, ele já estava a pensar que era para fechar aqui, na verdade esta é que fecha lá em cima, ok? Esta é que fecha ali. Se eu não fechasse esta aqui, esta ia fechar ali, isto seria uma grande confusão, porque esta depois não tinha onde fechar, e então é isto que tem que se ter muito cuidado com o HTML, porque é fácil nós de repente esquecermos de uma tag e depois isto dá uma grande confusão. Por isso é que eu sempre aconselho a abrir a tag e fechá-la logo. Só preciso deixar espaço, intervalo, mas fazer sempre isso. E depois, se usares estas indexações, portanto andar para a frente clicando na tecla Tab, então melhor ainda, porque vais perceber a melhor que este está ao nível daquele, este está ao nível daquele, esta tabela está ao nível destas e por aí fora. Então, aqui eu vou também dar aqui um avanço para a frente, para perceber que isto está dentro desta TD, repara. E aqui eu vou abrir. Antes disso, vamos também aqui pôr um border para depois poder ver. Border igual, abre aspas, fecha aspas. Neste caso eu vou pôr aqui um 2, vai ficar um bocadinho mais forte. Volto a frisar que isto é tudo dado depois por CSS, não tens que te preocupar para já a cor, porque é óbvio que as cores não são estas. Podes usar muitas outras, podes usar tracejados, pontilhados, cores diferentes em cada aresta, por exemplo. Podes fazer aqui 1001 combinações. Portanto, neste momento o que nós estamos preocupados é com o código HTML, como é que ele funciona, os atributos que não são depois atribuídos através de CSS, porque aqueles que são atribuídos através de CSS vamos passar, porque as formatações de cor devem ser todas dadas através de CSS. Por exemplo, nós ainda não vimos como atribuir um fundo de cor, por exemplo, ou se vimos foi muito resumidamente. Há muitas outras hipóteses para ver. Nós podemos atribuir um fundo só aqui a esta célula, ou outro só a este, podemos pôr uma imagem de fundo, podemos pôr uma imagem e repetir na vertical, na horizontal, mas isso é tudo com CSS. É possível introduzi-lo no código, mas dá muito mais trabalho e nós podemos usar o mesmo código para várias situações. Portanto, se eu aqui usar um vermelho nesta também, eu só defino uma vez essa característica e depois digo assim, olha, tu tens esta característica, tu tens esta, e ele vai buscar sempre o vermelho. Quando eu quiser alterar o vermelho para outra cor, elas ficam as três alteradas automaticamente. Mas isso é CSS. Agora, continuamos com o HTML. Portanto, eu introduzi aqui uma border. Eu vou então aqui colocar uma nova TR. Repara, mais uma vez ele está aqui a dar que está a fechar com esta, não é nada. Eu agora vou já dizer que não é. Portanto, vou criar aqui uma nova TR e vou fechá-la. Portanto, agora sim está certo. E aqui assim vou criar uma nova TD. Portanto, uma nova célula dentro daquela linha. Pronto. E agora vou meter aqui célula A. Dentro desta linha ainda, eu vou... Não copiei tudo, pareceu que copiou, mas não copiou. Portanto, vou copiar e vou colar e vou pôr aqui célula B. Isto para depois podermos distinguir em termos de numeração. Portanto, tenho uma linha com duas células. Eu neste caso até vou inserir mesmo uma terceira linha. Portanto, eu tenho uma tabela com
com uma linha e 3 células. Vou puxar isto para cima, enganei-me. Portanto, este TR fica aqui e este eu vou avançar para a frente, vou avançar estes todos. Repara que já começa a fazer, aliás, ainda vou avançar mais. Pronto, esta table fecha aqui, esta TR fecha aqui e estas 3D estão todas ao mesmo nível. Vamos guardar e vamos ao nosso browser ver o que é que aconteceu. Repara, eu tenho aqui célula A, célula B e célula C. Está cá. Eu tenho aqui uma tabela dentro desta célula, portanto eu posso fazer sempre isto. Atenção é que as tabelas dentro de tabelas devem ser inseridas sempre dentro de células. Foi o que aconteceu aqui. Esta tabela está introduzida dentro desta TD. Ok? Isto é muito importante. Não introduzas, por exemplo, aqui. Tens que introduzir dentro das TDs que são as células. Nós podemos também, nesta nova tabela, aqui introduzimos, ou seja, esta, podemos também definir a sua largura. Eu vou mesmo copiar aqui estes dois atributos e vou colá-los dentro da nossa tabela, que é aqui. Vou dar um espaço, vou colar, não vou deixar os 500, aqui vamos fazer uma coisa diferente. Vamos fazer 100%. Portanto, a largura é 100% do sítio onde ela estiver. E a altura, vamos pôr que é... Eu vou pôr aqui 80%. Pronto, isto para percebermos também como se trabalha em percentagens. Vamos colocar e vamos fazer. Então, repara, a tabela em termos de largura ocupa 100% da área que tinha. Como ela está dentro de uma tabela que tem 500 pixels, ela na verdade também tem os 500 pixels. Mas vamos fazer aqui um teste. Aqui vamos meter 600. Vamos guardar e vamos ver o que é que vai acontecer. Repara, a tabela grande aumentou porque eu aumentei aqui os 600 pixels. Portanto, esta tabela toda aumentou. E a minha tabela que está dentro daquela célula, como tinha a indicação que é 100% de onde estiver, de onde ela estiver lá dentro, então ela ajustou-se automaticamente ao tamanho da célula, que neste caso eram os tais 600 pixels. Em termos de altura, ela está a ocupar 80% da área disponível. Como esta tem 200 pixels, ela está a ocupar 80% desses 200 pixels. E por defeito, ela como tem aqui o alinhamento ao topo, ela começa do topo para baixo, ocupa 80% e estes 20% é a área ainda disponível que nós podíamos querer para ter uma margem de segurança depois para o texto que vem a seguir, por exemplo. Mas se quiséssemos, obviamente, aqui os 100%, guardaríamos e então aí fica as duas células de cima e uma célula com uma tabela com 3 células lá dentro. Eu sei que isto pode parecer um bocadinho confuso, mas vamos então fazer só aqui mais um pequeno passo, que é copiar esta TR toda e vamos colá-la aqui. Portanto, na verdade, estou a introduzir uma nova linha. Mais uma vez, eu esqueci-me aqui deste sinal de menor. E aqui eu vou pôr célula D, célula E e célula F. Vou guardar, fazer refresh. Repara, eu não sei se ajudou este novo passo, mas o que eu quis fazer foi mostrar que isto é mesmo uma tabela, em vez de ser só uma linha, que não é uma célula dividida em 3, é assim uma célula. Portanto, é esta célula. Desculpa eu estar a repetir isto tanta vez, mas eu sei que isto é um bocadinho confuso e gostaria que percebesses isto, porque isto é normal que aconteça, células dentro de células, tabelas dentro de tabelas, por isso eu estou a repetir. Eu tenho esta TD, que é esta célula toda, que pertence a esta célula aqui, que pertence à tabela grande. Lá dentro dessa célula eu tenho uma tabela, que é esta tabela que nós vemos aqui. Essa tabela tem duas linhas, esta e esta, esta e esta, e cada uma das linhas tem 3 células. 3 e 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu espero que tenhas percebido esta questão. Eu sei que ela é um bocadinho mais confusa que todas as outras que nós vimos até agora,
mas como disse, isto é normal acontecer, de tabelas entre tabelas. Depois tu é que vais ter que decidir como usar esta funcionalidade, e eu tenho a certeza que quando começares a usar vais começar a perceber. Eu sei que só vendo o vídeo pode ser um bocadinho complicado perceberes esta lógica, mas eu tenho a certeza que quando testares vais conseguir fazer e vais conseguir então pôr tabelas entre tabelas e resolver esta questão. De tabelas já vimos tudo o que tínhamos para ver. Voltaremos às tabelas então quando falarmos de CSS para as podermos formatar.